Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicado. Tem um ditado aí que diz, antes tarde do que nunca. E hoje, infelizmente, eu tive que vir aqui um pouco mais tarde por causa dos nossos cultos. Terminamos agora em pouco o último culto da Santa Ceia. Irmão, foi especial, irmão, foi abençoado. Quase 400 pessoas passaram hoje o dia inteiro, todos os cultos ficaram cheios, né, na lotação total que a igreja hoje comporta, e louvado seja Deus. Estou feliz porque o povo compareceu, a palavra foi ministrada, Deus falou, e glorificado seja o nome do Senhor, que deu a oportunidade a nós de nos assentar mais um dia à sua mesa para a Santa Ceia do Senhor. Amém? E você foi hoje para a igreja? Você ceiou? Você esteve hoje na mesa do Pai? Louvado seja Deus. E agora o nosso compromisso aqui na nossa live, na nossa programação, e eu louvo a Deus pela tua vida. Obrigado. Você que estava aí já esperando para que eu pudesse entrar ao vivo, para que você pudesse também estar junto conosco. Eu quero ver aí quantas pessoas, né, que vão entrar hoje, porque demorei tanto, né, quase meia hora de atraso, mas a Santa Ceia, verdadeiramente, a gente precisa de um tempo a mais para passar a ceia, para explicar para o povo, para ministrar a ceia. Então é tudo um tanto quanto mais demorado o culto da Santa Ceia. Mas louvado seja Deus. Terminamos agora, e você que teve a paciência de esperar, quero levar a palavra de Deus ao teu coração, e que Deus possa verdadeiramente honrar, que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero já aqui, desde já, mandar um abraço a todas as pessoas já que estão nos acompanhando. Hoje não vai ter como eu interagir com você, tá bom? Porque o nosso tempo já está avançado, eu vou dar prioridade para a palavra de Deus, mas eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que entram na live ou aquelas que vão assistir e acompanhar posteriormente. Não só as pessoas aqui da minha igreja, as minhas ovelhas, não só as pessoas de Tangará, mas as pessoas de Tangará, as pessoas de Cuiabá, de Rondonópolis, Várzea Grande, de Poconé, Livramento, Lambari do Oeste, toda a região aqui noroeste do estado, Sapezal, Campo Novo, Juína, São José, Denise, Arenápolis, Nova Olímpia, Barra do Bugre, toda a nossa região aqui, que Deus venha abençoar as pessoas que estão acompanhando, pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pará, tantos lugares aí que estão nos acompanhando, São Paulo, que Deus possa abençoar você, e obrigado, Pernambuco, você que está nos acompanhando, que Deus abençoe, tá? Todas as pessoas que têm entrado conosco aqui hoje. Como eu falei, não vai dar para falar com todos. Então eu peço que você venha curtir e que você possa compartilhar também esta programação, esta live, e que Deus te abençoe pelo compromisso de estar nos acompanhando neste momento. Vamos fazer o seguinte, para não ficar assim sem falar, vamos falar com 5 pessoas, as 5 primeiras que entraram, e aí no final, não sei se vai dar tempo, mas as 5 primeiras que falaram com a gente aqui agora, né? Deixa o teu nome para oração, o nome de alguém para oração, nós vamos estar sempre orando por você, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa noite, Vinícius Ribeiro, a paz. Quem é que está ligado conosco? Boa noite, pastor, a paz. Alifer Matos Dorileu. Olha ele aí, já esteve no culto, mas está nos acompanhando também. Deus abençoe. Jefferson Ribeiro Lins. Jefferson Ribeiro Lins também já veio ao culto, está acompanhando também a nossa live. Isabel Rocha. Isabel Rocha, que Deus abençoe, minha irmã. Neuza Pereira da Silva. Neuza Pereira da Silva, quem mais? Regina Guimarães. E a Regina Guimarães. Uma pergunta, tem alguém falando conosco de fora do estado? De fora do estado ainda não, meu pastor. E de fora da cidade de Tangará? De fora da cidade nós temos... Então fala aí 2 pessoas. Nós temos a Crisiane Taques. Minha amiga Crisiane lá de Cuiabá, Deus abençoe. E a Graciele aqui. Essas 2 aí não faltam, essas aí já são de casa. Deus abençoe, obrigado por estar nos acompanhando em nome de Cristo. Vamos lá para a palavra de Deus? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, por gentileza. Hoje nós não temos muito tempo, então, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Abra aí, por gentileza. Eu até tinha muitas coisas para falar, vou dar uma resumida, porque não tem como falar tudo, vai ficar muito tarde aqui. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, quem encontrou aí, diga amém, coloca a mão sobre a palavra, vamos orar. Deus,
e nós apresentamos ao Senhor a tua palavra, abrimos também o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, capítulo 15, no versículo 10, 15 e 10, de negrito em cima está escrito: Deus manda Samuel repreender Saul. Saul era o primeiro rei que Deus levantou sobre o povo dele, sobre o povo de Israel. Era um rei, do povo de Deus. E Samuel era o profeta. Saul já havia errado uma vez, ele erra a segunda vez e Deus manda Samuel, o profeta, repreendê-lo. Qual é o problema? Quando ele recebe a repreensão, ele não aceita. A ponto de Samuel virar as costas para ir embora, ele segurar a capa de Samuel, do profeta, e rasgar. Quando ele rasga ali numa forma de rebeldia, Samuel olha para ele e diz: hoje Deus tem rasgado de ti o teu reino. E quantas coisas Deus tem rasgado da vida das pessoas que têm sido rebelde e desobediente. Tem rasgado vida financeira, rasgado saúde, rasgado casamento, rasgado vida espiritual. Então, assim, quantas coisas as pessoas têm perdido por ser rebelde e desobediente à palavra de Deus, que não aceitaram a repreensão, a exortação. A Bíblia diz assim no versículo 10: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então a Bíblia diz que Deus manda Samuel repreender, e aí depois Deus diz: Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Não, esse arrependimento não era que Deus não sabia o que aconteceria. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Inclusive foi o povo que pediu um rei a Deus. E Deus, na verdade, nem queria. Deus diz: eu sou o rei do povo, mas se o povo assim deseja alguém para conduzi-los, eu vou dar um rei. Deus se arrepende porque não era da vontade de Deus que isso acontecesse. Deus queria que eles continuassem sendo governados somente por ele. Então ele diz: eu me arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Você pode ver que Deus está triste e se arrependeu de tudo aquilo que havia dado a Saul, porque o pecado dele não foi nem tão grande assim. Você pode ver que ele declara o porquê. Ele diz, primeiramente, porque deixou de me seguir, ou seja, não está mais comigo. E quantas pessoas têm abandonado a Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus, e têm abandonado a presença do Senhor? E o pior de tudo, Deus diz: ele não obedece mais os meus mandamentos. Ele não faz mais o que eu quero, ele só faz aquilo que ele quer. Afastou-se de mim, virou as costas e está fazendo o que ele quer. Ele não obedece mais as minhas palavras, mas os meus mandamentos. Quando Deus fala isso, a Bíblia diz que Samuel contristou, ele ficou triste, ele se entristeceu, ficou angustiado. Por quê? Porque Samuel gostava de Saul, eles tinham uma amizade muito bonita. Saul tinha Samuel como pai e Samuel tinha Saul como filho. Então o que aconteceu? Ele fica triste, ele fica angustiado. E a Bíblia diz que ele chega a orar, a clamar por Saul durante toda a noite. A Bíblia não fala o que ele diz, mas eu fico imaginando: oh, Deus, dá mais uma oportunidade, faz isso, faz aquilo. A Bíblia não diz o que ele orou, mas ele orou a Deus a noite inteira. E aí a Bíblia diz aqui no capítulo 15, no versículo 35, 15:35, onde você está? O versículo é 35, diz: E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. Dá uma olhada. Mesmo ele tendo dó, e mesmo ele orando a noite inteira, nunca mais Samuel esteve com Saul e nem permitiu que Saul fosse até ele. Mesmo ele amando, e mesmo ele orando, e mesmo sentindo dó. Mas o que estava no coração de Samuel é: se não está bem com Deus, não serve para estar comigo. Entenda, Deus e Samuel não está falando de pessoas que estão fora da palavra ou fora da igreja. Está falando de alguém que foi escolhido por Deus, alguém que conhece a palavra, alguém que um dia executou, mas que hoje não executa mais. Não está falando de quem está no mundo lá fora. Está falando de alguém que um dia esteve firme na presença de Deus, de alguém que um dia esteve ouvindo a sua palavra. Então Samuel se contristou, orou, teve dó, mas nunca mais ele andou com Saul e nunca mais Saul andou com o homem de Deus. O que Samuel estava dizendo é: se não serve para estar com Deus,
também não serve para estar comigo. Mas mesmo assim, ele orava a noite inteira e mesmo assim ele sentia dó, tristeza por causa do que tinha acontecido com Saul. Aí quando Deus viu que ele ainda estava orando e quando Deus viu que ele sentia dó, a Bíblia diz assim, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado? E às vezes nós levamos esse tipo de paulada, de pancada com Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente vê alguém colhendo aquilo que ele mesmo plantou, a gente como ser humano, como pessoa de Deus, a gente tende como que eu posso dizer, em sentir dó, em sentir pena. Mas o que Deus olhou para Samuel e disse, Samuel, até quando você vai ter dó desse cara? Até quando você vai ter pena dele, sendo que eu já rejeitei? Se eu rejeitei, por que você ainda está tendo pena? Não tenha dó da colheita de ninguém, porque se está colhendo é porque um dia plantou aquilo. Ele está dizendo, até quando? Deus diz, até quando você vai ter dó de Saul? Olha só o que diz em Jeremias capítulo 7, abra lá. Jeremias capítulo, olha, puxei aqui e caiu em cima. Será que Deus quer que eu fale para você? Dá uma olhada. Tá marcado não, puxei e caiu em cima do capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Deus diz, né, para Samuel, até quando você vai ter dó? Até quando você vai ficar orando aí, sendo que eu já rejeitei? Ou seja, eu não vou ouvir sua oração. Por ele? Não, não. Olha o que diz o 7, versículo 16. Tu, pois, não ores por este povo. Não levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que eles andam fazendo? Irmão, que forte isso. Aqui a Bíblia fala, não vê tu o que eles andam fazendo na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, ou em Tangará, ou em Cuiabá, ou em qualquer lugar desse mundo? Ou seja, Deus vê aquilo que nós estamos fazendo. Deus vê, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, sem que haja uma palavra na nossa boca, Deus sabe o que a gente vai falar. A Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Deus vê você debaixo das trevas, onde não tem luz. Deus está ali contigo, Ele tem visto. Então Deus diz para Samuel, até quando você vai ter dó? Até quando você vai ficar orando? Eu não vou te ouvir. E aqui Deus fala a mesma coisa para Jeremias. Até quando, Jeremias, você vai orar por esse povo? Não adianta orar por eles, eu não vou te ouvir. E ele diz, Jeremias, você não vê o que esse povo está fazendo? Ou seja, devo eu ouvir a sua oração para ajudar esse povo que não quer? Esse povo que sabe a minha vontade, mas não executa? Não ore. Eu não vou ouvir. E é triste Deus colocar no meu coração pessoas a quem Ele não quer que eu ore mais. É triste, a gente fica com dó, a gente fica preocupado. Mas Deus está dizendo, vocês não veem o que eles estão fazendo? Vocês não estão vendo a prática que eles estão executando? Eu não vou ouvir. Mais uma vez, Deus está falando para Saul, um servo que ele escolheu. Deus está falando para o povo de Israel, os judeus a quem ele escolheu. E Deus fala hoje para mim, ele fala para você. Ele não vai ouvir a oração em prol do rebelde. Ele não está falando de pessoas lá fora, ele está falando de pessoas que conhecem ele. Pessoas que provaram o dom celestial, receberam do poder do Espírito Santo e hoje estão afastados de Deus e estão fazendo tudo aquilo que desagrada o Senhor. Deus está dizendo, não ora porque eu não vou ouvir. Eu não ouvirei. Não vê tu o que eles andam fazendo? Dá uma olhada. Coloca esta palavra no teu coração hoje. A Bíblia diz, enquanto você estiver com Deus, Deus vai estar com você. O dia que você abandonar, Ele abandona você. E sem Ele, verdadeiramente nada nós poderemos fazer. Nada. Deus é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. Não se esqueça, Ele tirou um povo do Egito e levou para a terra, para levar para uma terra que manda leite e mel. No meio do caminho, Ele matou a todos. A própria Bíblia diz isso. Olha só. Olhado o que tem acontecido. Deus mostra, Deus quer fazer, mas as pessoas não fazem. Os anjos que não guardaram os seus principados foram lançados para o Seol, para o inferno, onde depois serão julgados, lançados no lago de fogo e enxofre. Os anjos. Isso é o que Deus faz com o rebelde, com a rebeldia, com o desobediente. É isso que Deus faz. Abra, por gentileza, a sua Bíblia em primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Primeira epístola universal de João 5, lá no final da Bíblia. Primeira carta de João 5.
Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 16. É carta, tá? Não é o evangelho, é carta. Lá de trás para frente da Bíblia fica mais fácil. Apocalipse é o último livro. Apocalipse você volta. Apocalipse, Judas, 3ª de João, 2ª de João, 1ª de João, capítulo 5. 1ª de João, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim. Olha que forte isso. Se alguém vir, ou seja, se alguém ver seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse eu não digo que ore. Você pode ver que ele falou para Jeremias, não ore. E ele falou para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ficar orando? Não ore, eu não vou ouvir. Então eu vou ler outra vez, 16. Se alguém ver o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso eu não digo que ore. Então vamos entender. Tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte? É isso que você entendeu? Não. Todos os pecados, o salário deles é a morte. Mas o que Deus está dizendo? Tem gente que peca conscientemente, faz, mesmo sabendo que Deus condena e que Deus já repreendeu na palavra, dizendo não faça. Mas a pessoa continua fazendo. Eu costumo dizer aqui que a pessoa fica empurrando o erro com a barriga. Ela nunca decide se arrepender e fazer a vontade de Deus. Olha que forte. Lá em Tito, capítulo 3, não precisa se abrir não, tá? Em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, a Bíblia diz, ao homem herege, depois de 1 e 2, exortação, repreensão, admoestação, depois de 2, evita ele. Você pode ver que Samuel evitou estar com Saul, porque ele se tornou um homem herege. O que é herege? Aquele que confessa uma doutrina contrária, aquele que vai contra a palavra, aquele que vai contra a vontade de Deus. Você conhece alguém que é da igreja, que era da igreja, que conhece a palavra e está herege? Sim, confessa a doutrina contrária, está fazendo o que é contra a vontade de Deus. Deus está dizendo, evite se você já repreendeu e a pessoa não aceitou. Homem herege é que confessa uma doutrina contrária. Ela sabe qual é a certa, mas ele vai ao contrário. Ele é contra aquilo que Deus quer. E o homem herege é alguém que escolhe fazer a sua própria escolha, satisfazer a si mesmo, a si próprio. Isso é homem herege. Então a Bíblia diz, o homem herege, depois de 2 admoestação, exortação, afasta dele. Olha o que a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia diz, este não deve orar. Tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é. O pecado para a morte é aquele que a pessoa faz conscientemente. A Bíblia, a própria palavra de Deus diz, não tem como uma pessoa que já foi iluminada por Deus, pela palavra do Senhor, recebeu o Espírito Santo, a virtude, o poder, conheceu a palavra, ele sair e voltar a fazer o que é errado, não resta mais nenhum sacrifício por ele. Não tem. É como a porca que abandona, né? É como a porca lavada que volta ao espojadouro de lama. É como o cachorro que joga para fora ali o vômito e depois vai e engole novamente. Deus está dizendo, não resta mais nenhum sacrifício. Então tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Qual o pecado que é para a morte? O pecado consciente, aquele que faz sabendo que está errado, mas mesmo assim ele passa por cima e faz. Agora, para a gente entender melhor, está escrito aqui no capítulo 2 da mesma carta de João, capítulo 2 agora, no versículo 18, para você entender quem é que Deus fala não ore mais. Ou seja, aquele herege que confessa uma doutrina contrária. Alguém que quer fazer a escolha para satisfazer a si mesmo. Pode ver que Saul fez o que ele quis, não o que Deus mandou. Olha o que diz 18. Capítulo 2 da primeira carta de João 2:18, diz assim. Olha o que a Bíblia diz negrita em cima. Isso aqui é muito forte. De negrita em cima. Plural, os anticristos. Mas existe um anticristo. A Bíblia diz que existe o anticristo, a besta e o falso profeta. Olha só, o anticristo, a besta e o falso profeta. Só que a Bíblia está dizendo os anticristos. Deus ele fala do anticristo, que quando o anticristo viesse, haveria a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. O abandono da palavra, o abandono, né, da doutrina da palavra de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, elas saem e elas voltam a fazer tudo que elas faziam antes, mesmo depois de ter conhecido a verdade de Deus. Então assim, o que é apostasia? O abandono da fé. Os anticristos, olha o que a Bíblia diz, 18, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Dá uma olhada, gente. Existe um. Então está dizendo assim, ó, filhinhos, já é a última hora, como ouviste que vem os anticristos.
Também agora, muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha só o 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Olha o que a Bíblia está dizendo. Saíram de nós, ou seja, estava no nosso meio, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ele ficaria conosco. Então não é. Aí a Bíblia diz assim, 19, saiu de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, ou seja, nem todo mundo é de Deus. 20, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. 21, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então vamos entender aqui. Quem é o homem herege que Deus está dizendo? Pelo pecado, tem pecado que é para a morte. O pecado do homem herege, que é anticristo. O que é anti? Anti é aquele que é contra. Então, pessoas que são contra a doutrina da palavra. Pessoas que são contra a vontade de Deus. As pessoas que são contra a vontade de Deus, verdadeiramente, logo vem a apostasia e logo a pessoa vai ser contra a vontade, a palavra de Deus, se colocando contra Deus. Esse é reprovado, esse é abominável diante dos olhos do Senhor. Olha que coisa forte. A Bíblia diz, muito tem se feito o anticristo. Por quê? Porque tem ido contra a vontade. A Bíblia diz que o anticristo ele vai ir contra tudo aquilo que se chama Deus ou adora. Tudo que é certo, tudo que é correto na palavra, a pessoa vai ir contra. Então esse é o pecado. Qual é o pecado? Negar ao Pai e negar ao Filho. Negar ao Filho e negar ao Pai. Muitos falam assim, pastor, graças a Deus eu não tenho negado a Deus. Às vezes não nega com palavras. Mas a Bíblia diz em Tito, capítulo 1:16, lá diz, confessam que conhecem a Deus, mas têm negado a Deus através das suas obras, ou seja, de uma forma ou de outra negam. Esse é o papel do anticristo, negar. Quantas pessoas estavam no nosso meio, saíram e estão escandalizando as pessoas que não conhecem a Cristo. Como Deus, eu falei, Deus não está falando das pessoas que estão lá fora. Deus está falando daquelas que estão dentro, que conhecem a palavra, conhecem Deus, mas têm feito tudo para ir contra a vontade do Senhor. A esses Deus está dizendo, erram conscientemente, porque conhecem a verdade, mas fazem a sua vontade. Então são hereges. Desses afasta. Não ore, porque eu não ouvirei. Para a gente finalizar, Gênesis capítulo 20. Primeiro livro da Bíblia, falar o primeiro livro da vida. O livro da vida está na minha boca, viu? Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Diz assim no versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Para aí, olhem para mim. Isso aqui, irmão, acontecia muito. E em alguns lugares ainda acontece, principalmente lá no Oriente. Naqueles lugares lá nos árabes, lá na Arábia, nesses lugares lá no Oriente. O que acontece? O Sudão, gente, fugiu o nome do cara aqui agora. Os sheiks, os reis, as pessoas importantes de poder, em alguns lugares ainda existe isso. Eu ouvi falar muito isso na época que eu jogava futebol. Inclusive, uma vez eu recebi uma proposta para jogar no Oriente. E eu decidi não ir, porque me contaram uma história uma vez, que diz que quando alguém chegasse no Oriente, se fosse casado, um sheik daquele olhasse para a sua esposa e gostasse dela, ele ia fazer uma proposta para você. Ele te daria dinheiro e ele ficaria com a sua esposa. Algo esquisito, né? Interessante, foi o que aconteceu com Abraão. Abraão chegou, Deus mandou ele peregrinar, andar, né? E ele chegou nesse lugar, Gerar, e lá tinha um rei chamado Abimeleque. Quando Abimeleque olhou para Sara, o olho dele cresceu em Sara, a Bíblia diz que Sara era uma mulher bonita, e ele perguntou para Abraão, quem é essa mulher? E Abraão, com medo, né, de morrer por causa da Sara, ele diz, é minha irmã.
E o rei pergunta para Sara e Sara, não, ele é realmente meu irmão. O que acontece? O rei vai, pega a Sara e leva para o palácio. Vai ser sua esposa, não a primeira, mas uma concubina, vai ser ali uma esposa a qual ele vai ter também relação íntima. Dá uma olhada, quando o Abraão fala é minha irmã, ele pega e ele leva para dentro da casa. Ele vai se juntar com aquela mulher. 3. Deus, porém, olha só no versículo 3, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que é morto por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Ou seja, você vai pecar, você vai adulterar. Essa mulher é casada, ela tem marido. E você é morto, você vai morrer, porque você trouxe essa mulher para o seu palácio. Você trouxe essa mulher para a sua cama, você vai morrer. Olha que situação, irmão. 4. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, não tinha coabitado com ela, não tinha tido relação. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhes Deus em sonho, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Dá uma olhada. Esse homem, Abimeleque, ele não pertencia a Deus. Ele era pagão. Deus aparece para ele em sonho e diz, cara, você está morto por causa da mulher que você pegou. Ela tem marido. Olha. Quando Abimeleque ouve Deus falar isso, ele fala assim, Deus, misericórdia, o senhor vai destruir uma nação? Eu fiz isso não de caso pensado, eu não sabia. Eu sou inocente. Eu peguei mesmo a mulher, mas ele disse que era irmã dele. E Deus fala assim, é por isso que eu apareci para você e estou te dando uma palavra. Eu estou falando para você, não toque nesta mulher. Por isso que antes de você tocar, eu estou falando para você. Aí ele diz assim, olha, no 7, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta ele é, e ele rogará, ou seja, ele vai orar por ti, para que vivas. Olha só, tem pecado que não é para a morte. Ele pecou, mas ele pecou de uma forma inconsciente, ele não sabia. Então Deus diz, eu sabia que você não sabia, por isso que eu estou te impedindo de tocar nela. Por isso que eu estou te avisando, eu estou te dando esta palavra, porque eu sei que você não fez na maldade. Diferente daquele que sabe que é errado, mas vai lá e faz aquilo que é errado, passando por cima daquilo que Deus diz. Aí Deus diz para ele aí, ó, agora, no 7, agora pois restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e ele vai orar por ti, para que você viva. Porém, se não ouvir, se não restituíres, sabe que certamente morrerá tu e tudo aquilo que é teu. Ou seja, eu estou te dando a palavra. Se você passar por cima e não fazer o que eu mando, você vai morrer. Tu e tudo aquilo que é teu. Dá uma olhada, meu irmão. O que me chama a atenção é que ele restitui tudo, restitui a mulher e ainda dá bens, riquezas para Abraão e diga, vai embora. Ou seja, ele ouviu a palavra de Deus, ele não pertencia a Deus, ouviu a palavra de Deus e Deus mandou Abraão orar por ele e ele não morreu por causa do seu pecado. Pastor, mas ele não pecou porque ele ouviu a palavra de Deus. Mas ele já havia pecado porque ele havia desejado a mulher e já tinha levado para dentro da casa. Até o pensamento dele, eu vou me deitar com ela. Deus vem antes dele deitar e dar a palavra. Se ele ouvisse, viveria. Se não ouvisse, com certeza ele morreria por causa do seu pecado. Dá uma olhada. O que me chama a atenção, que eu falei para o povo na igreja hoje, sabe o que é? É que ele não era de Deus, mas quando ouviu, ele teve temor, medo de morrer. E nós, mesmo conhecendo a Deus, não temos medo nem da morte. Está entendendo a palavra de Deus? Esta é a palavra que Deus pediu para trazer ao teu coração. Não seja herege. Não seja ímpio, não seja desobediente, não seja rebelde. Fique na palavra de Deus, não se afaste do Senhor, não entre na apostasia, não blasfeme contra o Senhor. O que é a blasfêmia, pastor? É um pecado que não tem perdão. Blasfêmia é atribuir algo de Deus ao diabo e algo do diabo a Deus. O que eu falei? Ele diz, filhinhos, já é a última hora e o anticristo. Muitos têm se feito anticristo. Por quê? Porque além de atribuir as coisas de Deus ao diabo, atribui as coisas do diabo a Deus. Vai contra a vontade do Senhor. Então, cuidado para você não cair neste mesmo erro. Esta é a palavra que Deus trouxe hoje ao nosso coração. Uma coisa que me chama a atenção, um dia, um pastor chegou em mim, um pastor do nosso ministério mesmo, um colega. E ele chegou em mim e falou assim, pastor, por que o senhor só prega sobre exortação e salvação? Eu falei, por que você prega só prosperidade?
Dá uma olhada. Foi tomar lá da cá. Pastor, por que você só prega exortação, arrependimento e salvação? Falei, por que você só prega prosperidade? Ele respondeu, porque eu quero ver as pessoas prósperas. Falei, então você já tem minha resposta. Eu prego arrependimento, exortação e salvação, porque eu quero ver você e a sua família salvo diante de Deus. Por que adianta ser próspero? Ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua salvação. Coloca esta palavra no teu coração. Procura uma igreja de Deus se você não está congregando. Não adianta você ficar só na live, você precisa procurar uma igreja. Procura uma igreja, vai congregar. A Bíblia diz que é necessário a gente congregar. Ouça a palavra de Deus, examinai tudo e retém aquilo que é bom para você. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Sou grato, meu Deus, ao Senhor pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra. Eu agradeço, eu não sei quantas pessoas entraram conosco agora ao vivo, mas eu sei que posteriormente no gravado muitas pessoas irão acompanhar esta palavra. Eu agradeço, meu Deus, ao Senhor pela oportunidade de poder ministrar. E obrigado por trazer estas pessoas hoje, mesmo de uma forma, meu Pai, virtual, esta pessoa puder acompanhar e receber a tua palavra. Louve e glorifique o teu nome, Pai. Eu ministro, eu prego. É o Senhor que convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Que esta pessoa que ouviu a palavra hoje, ou que vai ouvir posteriormente, seja tocado, invadido pelo teu poder, pelo teu espírito, que ela sinta o desejo, uma ânsia, uma vontade de te servir verdadeiramente, não com palavras, mas em espírito e em verdade, tendo atitudes, procedimentos louváveis, aprovados pelo Senhor. Pai, abençoe cada vida, abençoe cada casa, abençoe cada família, meu Pai, eu lhe peço em nome de Cristo. Essa pessoa não tem tido força para rejeitar o pecado, a tentação, eu oro, dê força a ela, Pai. Aqueles que não pecaram pela morte, ela está se arrependendo, está orando agora. Eu uno a minha fé com a fé desta pessoa, lava, Senhor, purifique em nome de Cristo de todo o pecado. Obrigado pela oportunidade, pela chance que o Senhor tem nos dado de ter ouvido esta palavra e poder praticar. Peço perdão ao Senhor pelos nossos erros, falhas, pecados, transgressões, tudo que eu tenho feito, tudo que nós temos feito, que temos desagradado ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra queime ao coração de cada pessoa que ouviu esta palavra e que ela decida servir ao Senhor com fidelidade, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glorificado, Pai, seja o Senhor. Seja o nome do Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque teu, Pai, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Coloca a mão no teu coração, repita comigo, diga assim, Senhor Jesus, diga eu entrego ao Senhor, declare a minha vida, o meu corpo, o meu espírito, a minha mente e o meu coração. Diga obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado por você ter estado conosco até esse presente momento. Desculpa aí pelo atraso, mas você pode ver que eu diminuí, mas deu para falar tudo aquilo que Deus tinha para falar. Para você, uma ótima noite, uma excelente segunda-feira, uma maravilhosa semana em nome de Cristo Jesus. E quarta-feira estaremos aqui de volta às 21 horas para a glória de Deus. Deus abençoe você que ficou até agora. Curta e também compartilhe. E até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoados!